Olá, queridos, boa noite. Todo mundo me ouvindo bem? Tudo certo por aí? Boa noite, prof. Boa Ô, noite. prof, eu tô com a dúvida. Você tinha comentado sobre a questão do TCC não ser obrigatório, E mas isso impede da gente receber o certificado? não, não. Ah, Eu beleza. acredito, eu vou te falar, mas é bom confirmar com o pessoal da secretaria. Uhum. Geralmente, quando você faz o TCC, ele tem um adendo, um acréscimo no teu certificado, Ah, feito com beleza. TCC. É porque Mas no meu o caso eu não vou usar, né? Então, assim, não, é não te mais para preocupe. saber mesmo que eu tô trabalhando. Eu entrei e eu falei assim, hoje eu tenho que entrar para tirar essa dúvida, porque senão eu vou ter que deixar gravando e olho depois. Mas obrigada, viu? Eu não vou poder participar da aula porque eu tô no hotel e tá um pouquinho tumultuado aqui. Eu Tranquilo, aí só agradeço, viu, coloca, meu meu amor? bem, só Tá coloca bom? a presença lá depois, tá? Porque Pode a deixar, presença é importante, tá bom? pode deixar. Um beijo, meu amor. Muito obrigada e Beijão, boa tchau, aula. tchau. Então vamos lá, Maércio e José Messias. Vamos aula VIP hoje para os dois, basicamente, né? Eu vi que a Maria colocou que não tá legal também, e aí não vai participar. Mas é isso, a aula, o foco é em quem for fazer o TCC mesmo. Todo mundo pode assistir, mas acaba focando quem realmente vai fazer. Eu estava até vendo ali, confirmando, que vai fazer o Maércio, a Maria, Carol. Aí tá ali Di, que eu não sei quem é, e Márcia. Eu sei que a Márcia tá assistindo as aulas gravadas, então qualquer coisa, o pessoal que tá assistindo a aula gravada entra em contato com a prof depois, mas eu vou retomar algumas coisinhas aqui. Hoje a gente vai fazer uma aula muito mais prática, tá? Dentro do possível. Hoje é a nossa terceira aula. E por que que nossa aula hoje vai ser mais tranquila, mais prática, mais tranquilinha mesmo? Acho que não vai dar nem 45 ou 50 minutos, claro. Depende da demanda de vocês. Porque quarta-feira, que é a aula que a prof dá gravada, por conta do que eu já expliquei, né, de estar em outra instituição de ensino, vai ter uma aula mais densa. Então, vocês vão perceber que a aula ali, eu estava até terminando o material para vocês, vai ser uma aula ali de uns 20, 25 slides, e é uma aula que traz, não é pesado, mas é técnico, que é justamente para vocês aprenderem a formatar o trabalho. Então, aí é BNT, espaçamento, parágrafo, toda aquela coisinha. A gente vai ver pedacinho por pedacinho na aula de quarta-feira. Eu vou gravar ela amanhã, inclusive. Vou ver até se amanhã já consigo disponibilizar para vocês. Mas, se não, hoje é a nossa terceira aula. Quarta-feira vai estar disponível a aula que é a final, né? De TCC. E já passo a palavra, Maércio. Só para eu lembrar para vocês o prazo, gente. Porque já me perguntaram, né? Vou relembrar e relembrar na aula que vem também para deixar tudo certo. Amanhã, aliás, quarta-feira, é a nossa última aula oficial. Aí vocês vão fazer o trabalho, a gente vai começar ele hoje. Vocês vão fazer o trabalho e enviar num link que a prof vai colocar lá no grupo até 10 de julho. Então vocês têm aí junho inteiro e comecinho de julho para fazer. Fora o resto de maio, né? De 20 de maio até 10 de julho para fazer. Então vocês vão fazer basicamente o trabalho todo. Não precisa estar perfeito, prontíssimo, mas tem que estar bem desenvolvido. Por quê? Porque nesse dia fecha a primeira etapa e até o dia 20 de julho, ou seja, a prof vai ter 10 dias para fazer essa correção. Ainda não confirmei, tá? Se você eu, que você é orientador de vocês, estou esperando o feedback da secretaria acadêmica e da coordenação. Já pedi para eles me darem essa informação, ainda estão em processo de definição. Quando eles avisarem, aí eu falo, né, quem vai ser. Mas o professor responsável vai estar uma devolutiva. Vai pegar o trabalho do Maércio e falar: ó, Maércio, isso aqui, ó, coloca aqui o parágrafo direito. Ó, esse aqui tem que desenvolver melhor. Feedback. E aí sim, no dia 20 de agosto, ou seja, vai ter mais um mês, aí vocês vão entregar o trabalho final. Para aprovação, para nota, né? E é isso. Pode falar, meu querido. Para fazer a formatação, eu posso usar o meu copiloto, né? Você usa o notebook, computador? Como é que é? É IA, eu uso computador. Eu Tá. já fiz um trabalho anterior, eu usei ele me deu a capa, mas eu vou Ah, tá. passar Não. os dados para ele, né? Dá para fazer no Word, que é o editor de texto do computador, né? O Word é o padrão. É. Ou a prof usa o Google Docs, porque é o Word online, né? Mesma coisa. Mas cada um se adapta no que quiser, tá? No que achar melhor.
Eu, por exemplo, não uso o Word porque eu não estou acostumada. Eu sei usar, mas não gosto muito. Aí eu prefiro o Google Docs. Não tem problema. Você vai formatar no que você achar que você tem que fazer, tá bom? Isso não vai mudar nada. Só vai mudar se você, por exemplo, pegou isso aí que você já tem uma base. Aí lá, aqui no modelo, que a Pro vai enviar para vocês, está prontinho, perfeitinho o modelo, vou até mostrar para vocês hoje. E quem está assistindo gravada vai conseguir ver também. Tá lá que o espaçamento, que é a BNT, é 1,5, que é 1,5. Aí você coloca 1,2 ou simples, aí não dá. Aí não tem, né? É a BNT, a norma, não é nem a que é prof. Se eu fosse tão chato igual a BNT, a gente estava lascado, porque a BNT é cheia de técnica. Mas você pode fazer da forma que você quiser, tá? Qual é a vantagem de vocês, galera? Vou até parar de apresentar isso aqui e vou apresentar a outra janela para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A outra vantagem, a vantagem de vocês, é que a prof fez praticamente o modelo pronto. Então, na hora que vocês baixarem isso aqui no computador de vocês, olha lá. Aqui tem PDF, claro, né? Eu vou enviar em Word, que dá para abrir no Google Docs ou no computador normal. Você que sabe. Tá formatado. Já tá o tamanho certo da letra. Eu acho que eu só não coloquei a fonte Arial ainda, em algumas coisas assim. Mas só. O resto tá perfeito. Tá tudo pronto. É só vocês ir preenchendo. Igual a prof deu aula passada. Tudo que for azul, vocês vão substituir. E o que tiver em preto, vocês vão deixar do jeito que tá. E agora, olha só, pessoal. Isso aqui já estava aula passada, por isso que eu tô passando rapidinho. Ó. Aqui, eu já coloquei o sumário, ó. Então, vocês pegaram esse arquivo. Aí, você colocou bastante introdução, ou bastante desenvolvimento. Óbvio que a conclusão, gente, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Óbvio que a conclusão não vai ser a página 11, né? Vai ser uma página de desenvolvimento. Aqui é porque está o modelo. Mas daí vocês pegaram e escreveram 15 páginas, 10 páginas. Ele vai mudar automaticamente aqui, porque esse sumário a prof colocou automático. Pode ser que dê um bug ali, um probleminha ali, aí vocês vão tirar a foto da tela ou um print. Eu vou mandar uma mensagem para prof. Prof, tá dando ruim aqui, me ajuda. Aí eu ajudo vocês, tá? A gente vai fazer a boa parte teórica hoje. E aí vocês vão fazendo a parte de formatação depois da aula de quarta-feira. Coloquei também, ó, recuo. Aqui, ó, 1,25. Coloquei o que é em negrito em maiúsculo. Aí o subtítulo lá, ó lá. Sem negrito e sem maiúsculo. 2.1, 2.2. O que vocês forem quiser. Opcional, né? Cada um põe do jeito que acha melhor. Então, o modelo tá dado, gente. Eu queria ter tido um modelo pronto assim na época da faculdade. Ia me ajudar muito, mas não tive, né? Então, a maioria não teve. Então tá tudo aqui. Tudo aqui. Eu vou guardar isso. Guardem, aproveitem, galera. Tá tudo praticamente pronto. A única coisa que vai mudar de instituição para instituição é a logo, tá? A maioria das instituições usa logo só na capa. A gente aqui vai usar até o sumário. Mas isso aí você tira, né? Clica ali com 2 cliques e apaga e acabou. Tá feito. Então, guardem esse arquivo para vocês, precioso. O que eu sugiro? Baixa o arquivo e coloca lá, teste, ou estou escrevendo, pra você salvar, e saber que você está editando. Aí você volta no grupo e baixa de novo, pra você guardar o modelo intacto, sem você mexer. Aí você pode usar para outras coisas. Ser esperto, e aí as coisas funcionam e vocês vão aprendendo também, né? A aula de quarta-feira caprichou no material, vai estar um material bem legal. Vocês vão conseguir prestar bastante atenção e aprender bastante coisa da formatação. Então, vamos lá. Hoje, como a prof falou, a aula vai ser um pouco prática. Até tem 2 alunos aqui na sala só, então provavelmente vai ser um pouco mais curta. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a base teórica do nosso trabalho aqui. Começar, né? Capa e contra capa, é só vocês editarem lá o modelo, né? Não precisa... Coloquei só um print ali, não dá nem para ver direito. Só editar o modelo. Isso aí lá no arquivo que a prof mandar. Folha de aprovação também. Dedicatória. Lembrando, galera, vamos voltar no arquivo para ficar bem claro. Eu sei que para quem sabe já é chato de ficar ouvindo, mas tem que reforçar, senão a gente esquece depois.
Dedicatória é opcional. Agradecimentos é opcional. E epígrafe também é opcional. Tá? Não tem nada aqui que é obrigatório desses 3. O que é obrigatório no trabalho? Capa, contracapa. Vamos lá, o que mais? O resumo, né? Que é obrigatório, já está aqui formatadinho também. Palavra-chave, lembrando que é no máximo 3. Tem sim, vocês pegaram um livro. Às vezes tem livros não livro de literatura, né? Livro de gramática, de escola, assim. Às vezes tem uns que tem mais palavras. Mas a maioria para artigo é 3, 4 palavras. Sumário, como a prof disse, está automático. Então, vocês vão só apagar esse aqui que tem azul, né? Que é só o modelo. E deixar esse aqui automático. Pode mudar a cor, apesar de que preto que é o padrão da escrita, né? A gente vai ver na aula de quarta-feira. Então, só isso aqui que é obrigatório. Aí do texto, introdução, que está aqui, desenvolvimento, que é o trabalho em si, e considerações finais. E óbvio, referências. Referências, gente, tem a ver com aquele que a gente viu lá em metodologia científica, que a prof pegou no pé de vocês, que é o referencial teórico. Vamos dar uma ênfase aqui. Por quê? Primeiro, a prof já até deu a sugestão na aula passada. Se vocês quiserem seguir bem, se vocês não quiserem também, bem também. Mas, pesquisou o seu tema. Igual a prof deu exemplo na aula passada. Pesquisou. Achou um link legal lá, que fala ali um negócio bem legal sobre aquilo. Abre o teu modelo do trabalho. Vai em referências bibliográficas e já cola o link lá. Porque depois você vai esquecer. Você não vai nem lembrar. Vocês têm 3 meses para fazer, galera. Vocês não vão nem lembrar que vocês começaram a pesquisar. Só se você for no histórico, um por um, dia por dia, e copiando e colando o que você usou no trabalho. E aí vai dar um trabalhão. Então, pega a referência bibliográfica e já cola, sem formatação, sem nada. Cola aqui, ó. Do lado de provas concretas, aqui, ó. Dá um enter aqui, para não apagar a formatação. E vai colando todos os links ali que você achar. É link de PDF, é artigo. Viu um livro, tira uma foto do livro, já coloca a fotinho dele lá. Para você lembrar que você usou aquele livro para pesquisar. Tudo isso são referências bibliográficas. E por que a prof está dando tanta ênfase aqui? Por que eu falei, vamos dar uma ênfase aqui? Porque a gente não vai ter o que a gente comentou na, acho que primeira aula de TCC, que se chama Comitê de Ética. Então, nós não, a FENATED, nesse momento, para essa formação, não vai aceitar trabalhos com pesquisa de campo. Então, o foco de vocês vai ser referência bibliográfica. Vamos pensar da forma prática. Vocês estão aqui pesquisando um tema científico, um negócio legal aí sobre a dependência química, tá? Afinco ali pesquisando. Para qual trabalho você vai dar mais ênfase ou você vai querer citar ele no teu artigo? Um trabalho que você desce aqui as referências, ele tem 2, 3 links aqui? Ou um trabalho que tem livro físico ou PDF, artigo, opa, deixa eu fechar aqui, site, um TCC também que a pessoa consultou. Qual que é a possibilidade da gente dar ênfase maior sem ler o trabalho para alguém que tem boas referências bibliográficas? É a mesma coisa de um currículo. Por que será que a gente que envia currículos e o outro lado que recebe tende a dar mais ênfase para pessoas que têm mais cursos e formações? Claro, não é generalizando, né? Porque às vezes a pessoa fez um curso de mecânica, daí ela fez um curso de aqui conselheiro terapeuta, aí ela fez um curso de alemão, daí ela fez um curso de IA, aí não fica tão bom, né? Porque ela está caminhando para lados opostos, e aí isso gera uma insegurança. Mas, vamos tratar que essa pessoa tem um currículo bom, um currículo bem apresentado. Um currículo que você abre lá, ó, as referências do indivíduo, você pode ligar para 10 pessoas que vão recomendar essa pessoa.
é óbvio que você vai ter tendência humana a observar pessoas que têm um currículo maior. Quer dizer que elas são melhores? Não necessariamente. Mas se elas têm uma boa base, que a gente está usando aqui como exemplo, as referências bibliográficas, supõe ou pressupõe que seja confiável, que seja alguém em que a gente pode apostar as nossas fichas. A mesma coisa do trabalho, galera. Se vocês entrarem, como vocês vão pesquisar, prof. Até deu exemplo na aula passada, até compartilhei a tela do Google, né, com vocês. Entrou lá num artigo. Inclusive, esse artigo aqui, esses exemplos não são mentira, não, tá? São verdade. Não é só exemplo, não. Entrou aqui nesse artigo aqui, ó. Que tem aqui o link. Beleza. Entrou aqui nesse artigo, que na verdade é uma matéria. Esse aqui de baixo, que é um artigo de graduação. Entrou aqui e viu que essa pessoa tem boas referências, esse artigo tá embasado, bonito. Por quê? Porque a gente não pode usar pesquisa de campo nesse momento. Então, a gente precisa de boa base. Pegou um artigo de exemplo, de pesquisa, que você viu que a pessoa está bem embasada, olhe com mais atenção. Talvez valha a pena você citar esse artigo no seu trabalho. E aí, o que você faz? Copia a referência, copia o link e cola aqui. Por quê? Quando você estiver com o seu trabalho, lá pelo dia 5 de julho, faltando 5 dias para o primeiro prazo, você vai dar uma relida, né? Não vai enviar o trabalho da forma que tá. Então, você vai dar uma lida boa, tirar o que você acha que não faz sentido ali, colocar algumas coisinhas e tal. E aí, você vai sentar e vai olhar para a referência bibliográfica. Porque tem muita gente que não dá atenção nessas referências bibliográficas. E aí, o trabalho tá bonito, caprichado, bem escrito. Aí você vê, chega aqui, tem 2 links, mal citado ou errado, sem ano, sem dia de acesso, sem nada. Igual o narizinho, como diz. Poxa, aí o negócio já fica tenso, porque é uma parte fundamental do trabalho. Então, fez uma pesquisa simples. Gostou de uma imagem, gente. Ué, prof, mas imagem não vai em referência bibliográfica. E o anexo? Aqui você pode citar a imagem. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas às vezes é muito pertinente ao seu tema. Como é que nós vamos saber? Muito pessoal. Hoje a gente vai, né, explorar um pouquinho o tema de vocês e o problema, para a gente ver se está bem definidinho, tá? Inclusive a Márcia que entrou agora, a gente está revendo o modelo aqui, tá? De TCC que eu vou disponibilizar para vocês. Ele já está formatado com numeração. Pensa num trem chato de fazer essa numeração. Lá na aula de quarta-feira, tá passo a passo. Literalmente, passo a passo para fazer. O que pode mudar, como a prof disse, é que eu fiz no Google Docs. Então, pode mudar um pouquinho os termos ali no Word. Mas se vocês não acharem, prof, tá aqui o Word aberto. Me ajuda a colocar número nesse negócio. Eu ajudo. Só mandar um WhatsApp ali, entre um paciente e outro, entre uma aula e outra, eu retorno. Tá? Pode falar, Maércio. Até a aula passada, eu fiz aquele trabalho, eu peguei um tema livre. Agora vamos concentrar nesse, né? O impacto. Agora você está querendo roubar o tema da prof? Oi? Agora você quer roubar o tema da prof? Pensei não, tô brincando, pode pegar. Deixa eu só ver se eu acho ele aqui, porque acho que aqui não tá, aqui é o modelo oficial para vocês, já compartilho com vocês aí. Agora a gente vai focar, respondendo a tua pergunta, no tema oficial. A aula é para isso, a gente precisa agora levar o negócio, não é mais exemplificativo. Agora vamos olhar, não tem um tema ainda, então vamos procurar. Pra gente conseguir pelo menos ter o tema, que é o geral, e o problema, que é a pergunta, né, que é o título do trabalho, tá bom? Deixa eu só abrir aqui e ver se eu acho o tema para vocês, o tema do que a prof tinha colocado. Eu já acho para vocês. Eu acho que eu lembro de cabeça, né? É o impacto da ansiedade no desempenho escolar do adolescente. Isso. Vou colocar aqui no chat. Vamos lá. O impacto da ansiedade
no desempenho escolar do adolescente. Ou pode mudar, claro. Essa é uma sugestão, né, gente? Que é um tema que é interessante a gente pensar, então eu sugestionei. Mas cada um tem um aí que acha melhor. Então vamos lá. Folha de aprovação. Só coloca o nome e o título. O resto vocês não preenchem. Dedicatória. Agradecimentos. E epígrafe. Opcionais também, tá? Tô só passando rapidamente. Se vocês têm dúvida no que significa cada coisa, gente, pergunta para a prof, volta na aula passada que eu expliquei bem sobre cada parte, tá? Para vocês não ficarem perdidos. Vamos lá, deixa eu ver. Resumo e sumário. A prof colocou ali, como eu mostrei, o sumário automático. Ai, prof, é muito difícil, porque é meio chatinho. Porque para colocar sumário automático, já dando spoiler, né? Quem não fez ou não lembra, a gente tem que selecionar o título, como assim? Introdução, desenvolvimento, conclusão, referências bibliográficas. Selecionar esse título e formatar onde do lado da nossa fonte, o nome da fonte, Arial, aquela coisa básica ali, selecionar a opção de título, porque senão o sumário não identifica automaticamente. Se vocês pegarem pega um documento Word ou do Google Docs e escreve qualquer coisa. Pede para a IA gerar um exemplo lá, qualquer coisa. Umas 5 páginas, copia, cola, vai copiando e colando. Aí você clica lá e inserir sumário para vocês verem. Ele vai gerar o que ele acha que seja um título. Tanto que quando eu gerei esse aqui, ele deu uns títulos muito aleatórios. Um pedaço do texto era o título, porque não estava formatado ainda, né? Então ele deu um trabalhinho. Prof, eu não quero fazer assim o sumário. É muito difícil, não, acho que não vou conseguir, apesar de eu acreditar na capacidade de vocês. Vocês não estão aqui por acaso, né? De uma turma bem grande que estão aqui procurando fazer, sendo que não é obrigatório. Então, são pessoas que estão se dedicando, não quer dizer que os outros não estão, mas escolheram, né, esse período da vida para conseguir se dedicar a isso e aprender. Então, prof, não quero fazer da forma manual, beleza? O que você vai fazer primeiro? Inserir página, número de página. Prof, eu não sei como fazer isso. A aula de quarta-feira vocês vão descobrir, passo a passo. Prof, mesmo assim não consegui, assisti a aula, fiz tudo e não consegui. Se precisar, a gente vai até uma chamada de vídeo, gente, para ajudar vocês. Não se preocupe em relação a isso. Eu sendo orientadora de vocês ou não, eu não tenho problema nenhum em ajudar vocês em relação a isso. Se eu não for orientadora, a única coisa que eu não vou fazer é dar o feedback, né? Lá no dia 20 de julho. Aí não vai ser comigo. Mas ainda não tem essa informação. Então, segura essa pergunta por enquanto. Prof, não quero fazer o sumário manual. Dá também. Você coloca lá, sumário, enter. Introdução. Aí, bolinhas, pontinhos, né? Ou dá espaço também. Eu acho mais bonito quando fica assim, de pontinho. Mas tem gente que prefere não, tá bom? Cada um faz do jeito que prefere. Deixa eu ver se dá pra dar um zoom. Acho que dá pra dar um zoom aqui, aí, ó. Olha lá, ó. Eu acho mais bonito com bolinhas, assim, ó. Mas, você viu que ele fica... Aqui não tava formatado ainda, por isso que tá torto, tá? Só fui dando enter, fiz manual mesmo. Esse é o problema de fazer manual. Ele fica meio duvidoso. Aí você tem que formatar bem para ele ficar retinho. Então, coloca assim. Uma coisa, gente, que no sumário automático não está, são só spoilers, tá? Quarta-feira vocês vão ter uma aula bem sobre isso. É que o desenvolvimento a gente tem que colocar o que são os pontos, os tópicos ali. Então, o parágrafo, né? 2.1, 2.2, esse tipo de coisa. Subtítulos que a gente chama. Então, a gente tem que citar no sumário, tá? Mas, é só um exemplo. Pode fazer manual, pode fazer automático, vocês vão escolher, tá? Então, isso aqui a gente vai ver com detalhe, vocês vão ver quarta-feira na aula. Resumo, gente, resumo, ele é, se a gente puder resumir, né? Resumir o resumo. Vender um peixe com 150 a 250 palavras. Sem citar, sem colocar tópico, direto, claro, formalmente. Você vai aqui conquistar a pessoa para ela ler. Ela gostou do tema. Primeiro que chamou atenção o tema, né? Aí ela gostou.
ler o resumo. Sinceramente, gente, eu leio muito. O resumo é uma das partes que eu pulo. Eu vou direto para a introdução. Lá, quando é o livro de literatura, tem outro nome. Eu nunca lembro o nome. Mas é o prefácio, lembrei. O prefácio é a introdução do livro de literatura. Livro que você lê, assim, leitura normal. Então, o resumo geralmente a gente dá uma pulada. Mas, como é um artigo científico, a gente tem que fazer. Então, faz bonitinho lá, palavra-chave. Prof, para que serve a palavra-chave mesmo? Esqueci. Para a pessoa, ela tá lá sem fazer nada na casa dela, ou na biblioteca da faculdade dela. Se a gente tivesse uma faculdade física, né, todo mundo morasse no mesmo município, a gente veria isso mais facilmente. Aí eu vou lá na faculdade e falo assim, viu? Eu queria achar um livro aí, um artigo sobre adolescência, sobre ansiedade. Tem alguma coisa aí? Aí a pessoa lá na biblioteca, ansiedade, 2 pontos, ponto e vírgula, adolescência. Aí ela acha o trabalho aqui, que no caso o exemplo vai ser o trabalho do Márcio. Entendeu? Ela só filtrou pela palavra-chave. Óbvio que deve existir muitos, né? Mas se for uma biblioteca mais restrita, é mais fácil de achar. Então, palavra-chave é para a gente dar uma filtrada no tema que a gente gosta, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Esse aqui a gente vai fazendo aos poucos. O que a gente vai começar hoje? Vamos lá, agora é prática de vocês. Vocês vão digitar aqui no chat da prof, tá? Como tem só 3 alunos na sala, bem tranquilo o nosso tempo. Primeiro, o tema e o problema. Como assim, prof? Eu vou pegar aqui, ó. Vamos pegar com a IA. Vou até pegar aqui com a IA, hein, gente? Olha só. Me dê 30 temas, olha lá. Já compartilho com vocês a tela. Me dê 30 temas e problemas para TCC sobre dependência química. Vamos lá. Nunca pesquisei isso, vamos ver o que vai sair aqui de bom. Olha lá. Vou até compartilhar com vocês, ó. Aí alguém corta a sala e fala, olha lá, prof. Brenda usando o chat GPT. Vamos lá. Olá. Pedi 20 temas e problemas para dependência química. Vamos ver um aqui, olha lá. Aqui. Uso abusivo de álcool entre universitários. Poxa, é um tema relevante. Que realmente, a galera da faculdade geralmente bebe mais. É a fase, né? Escolar que as pessoas mais bebem. Escolar no sentido de depois do ensino médio ali, né? É a fase onde as pessoas mais bebem. Então, o meu interesse é entender por que os universitários bebem tanto. Beleza. Se eu acho legal esse tema, já é um tema legal aqui. Vocês podem usar o IA para fazer isso? Podem, gente. Vocês só não podem usar IA, vou até esclarecer que acho que tem gente querendo entrar aqui. Vocês só não podem usar IA para fazer o trabalho por vocês, senão vai ficar até um trabalho feio, hein? Porque quando a gente pega um trabalho feito por IA, meu Deus, aparentemente ele é bonito, mas ele é muito ruim. Ele é muito mal feito, não dá certo. Porque tem que ter argumento, né? Um texto assim. Então, olá, Márcia. Bem-vinda. Só para esclarecer que a prof não está usando IA aqui à toa, tá? A gente deu um exemplo de usar IA para chegar a temas e problemas de TCC. Então, eu estou dando exemplo aqui do uso abusivo de álcool entre universitários. Tema legal, tema interessante, gostaria de saber mais sobre isso. Beleza. Então, primeiro passo, galera, antes de vocês definirem qualquer coisa no trabalho de vocês, é o tema. Ah, eu não gosto, não quero falar sobre álcool, não. Quero falar, vamos ver aqui, ó, política. Eu gosto de falar sobre política. Eu sou assistente social, eu gosto dessa área de pesquisa aí, vamos lá. Políticas públicas de combate às drogas no Brasil. Só de olhar esse tema, a gente já sabe que a pessoa vai falar, ou ela tende a falar, de como é que são as políticas públicas voltadas para usuário, para dependente, para as dependentes emocionais, até a família, né, em geral, ampliando aí. Então, o tema é o interesse de vocês. Como a prof falou, gente, hoje nós vamos definir o tema, se vocês ainda não têm, oficial do trabalho de vocês. É obrigatório? Não. Mas se a gente tem a opção de ter essa aula prática para fazer, é uma sugestão. Quer pensar depois? Não tem problema. Tá livre. Mas procurem tema que vocês gostam. Pelo amor de Deus, não usem temas que vocês não gostam.
Tem muitos, ó, isso aqui deu exemplo de dependência química. Mas como é o nome da nossa pós? Dependência química e psicoeducação. Não gostei de nem tema desse aqui. Então vamos lá. Me dê 20 temas e problemas de TCC na área de psicoeducação. Me perdoe sem os acentos aqui, que eu tô com outro teclado. Olha lá. Um tanto de opção. Ó, fala até da ansiedade escolar aqui, ó. Um tema parecido que a gente falou. Tem um tanto, gente. Se você pedir para ela 100, ela vai te dar 100. Se você não quiser também pesquisar, não pesquisa também. É só uma sugestão para quem tá perdido e ainda não sabe o que vai querer. Olha lá, vamos ver uma psicoeducação aqui. Ó, esse aqui fala sobre a psicoeducação e o problema da dependência química. Tema: psicoeducação para prevenção do uso de drogas na adolescência. É um tema amplo. Mas eu quero um problema. Eu quero entender como que o que a gente pode fazer em psicoeducação para prevenir o uso de droga dessas galera aí. Pré-adolescente, adolescente. Aí o problema é, ela que sugestionou, né, gente? Programas educativos são eficazes na redução do uso de substâncias entre jovens? Aí o que eu vou fazer? Olha só, eu estou usando a IA para ajudar. Olha só, eu copio o tema aqui e falo assim: como seria o título deste trabalho? Aí eu coloco o trabalho aqui. Vamos ver. Que título que ela vai inventar? Olha lá. Milhões de opções. Então a gente tem que saber usar a IA a nosso favor. Não vão pedir para a IA fazer o trabalho de vocês, que vai ficar horrendo, vai ficar muito ruim. Dá para ver na cara que é da IA. E não vai ficar legal, né? Convenhamos que estamos aqui entre a gente que quer fazer o trabalho. Então, ninguém está sendo obrigado, arrastado. Olha lá. Tem um tanto de exemplo aí de título. Vocês entendem? Então, quando vocês forem pesquisar uma coisa com IA, título, sugestão, peçam mais. Se você precisa de um, peça 10, 20, 30. Precisa de menos, então peça 10 pelo menos. Porque aí ela vai sendo moldada, porque aí ela não tem uma coordenação, né? De acordo com o intuito que você vai falando com ela, ela vai gerando. Esse aqui eu peguei o usuário daqui da FenaTed, então não tem nem login nem nada. Mas, deixa eu só voltar para nossa apresentação e já responder no chat aqui, que eu vi que tem gente que mandou mensagem. Pera aí, galera, um minutinho. Meu tema é recaída em mulheres adictas por problemas psiquiátricos. Muito bem. Ah, eu lembro desse tema, perdão, que você tinha comentado. Ótimo. Agora, a gente pode usar esse tema para a gente gerar um título. Pode ser esse título? A recaída em mulheres adictas por problemas psiquiátricos? Pode. Pode. Mas você definiu bem ali. Você disse assim: meu tema é. Então, ó, tá vendo que você já vai desenvolvendo, né? Sozinho ali com o raciocínio, você viu como vocês têm capacidade. Então, o título, ele tem que ser um pouquinho mais objetivo, mais direto. Então, o tema é esse. Ótimo. Aí, eu percebi que você quer falar sobre as recaídas das mulheres, né? Mais por conta das questões psíquicas, psiquiátricas e tudo, e transtornos, doenças mentais, mais por conta da dependência química. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a gente gerar um título. Primeiro, esse título, ele vai ser a pergunta. Claro que não vai ser a pergunta lá, né, gente? Você não vai colocar ponto de interrogação no trabalho. Alguns arriscam, eu não sugeriria. Você vai gerar um título para esse trabalho. Então, vamos lá. Você pode, vou dar umas sugestões aqui. Vamos lá. Se o problema é porque, deixa eu pensar. Se o problema é porque as mulheres, recaem mais por conta dos problemas psiquiátricos do que por causa da dependência química, dá para ser, vamos ver, vamos pensar em alguma coisa. Tem gente que usa tema assim, ó. Vou dar um exemplo para vocês para ver se ajuda você a definir. Ó, vou colocar aqui: dependência química
saúde mental. Como ocorrem, depende de como você quer falar, né? Recaídas na dependência química, ou causas da recaída. Então, causas das recaídas constantes, dependendo do que você quer falar, se for a frequência do que elas recaem, em mulheres ou de mulheres, para mulheres, melhor, para mulheres em tratamento de dependência química. Eu sei que assusta o tamanho, mas é um exemplo. A gente vai cortando, agora a gente vai tirando o bacon, que a gente fala, né? Tudo que é excesso a gente vai cortando. Olha lá, dependência química e saúde mental, ou saúde psiquiátrica. Só que, importando aqui uma coisa, cortando um pedacinho. Se você colocar saúde mental, você pode falar de transtorno psiquiátrico, saúde mental em geral, pode falar de doença mental, transtorno mental, que são diferentes. Você pode abranger um pouquinho mais. Se você colocar dependência química e transtornos mentais, aí é transtorno. Você não vai citar uma doença mental, porque daí é transtorno mental. Então, fecha um pouquinho. Então, depende muito do que você está pensando aí, né? Quais transtornos que você está pensando na área psiquiátrica. Ou, dependência química e saúde psiquiátrica. Aí sim, a gente abrange as questões que têm a ver com a psiquiatria, um campo específico. Se fosse, por exemplo, a questão neuro, seria neurológica ou neurocientífica, tá? Beleza, isso é um recorte. Causas das recaídas constantes ou recorrentes para mulheres ou em mulheres em tratamento. Você pode até cortar o dependência química, se você deixar o dependência química no título, na primeira parte do título. Por quê? Porque é óbvio que elas estão em tratamento, né? De alguma coisa. Se está falando dependência química, pode, né? Uma coisa é quase óbvia ali, mas é uma sugestão. Ah, prof, não quero. Eu quero pensar. Vamos ver, deixa eu ver aqui do que você escreveu. Eu quero só falar da relação que tem. Por que umas recaem quando tem essa questão psiquiátrica e a outra recai também, mas não por conta de questão psiquiátrica? Então, você pode falar a relação entre, vamos ver, doenças ou transtornos mentais, aí você escolhe, transtornos mentais e recaídas, constantes ou não, aí você escolhe, né? Constantes, em mulheres usuárias ou em tratamento ou usuários de substância psicoativa. Também é um título interessante. Aí você não falaria mais sobre só a doença mental. Você falaria mais a correlação. Por que uma recai? Ah, tal, eu pesquisei ali, que eu achei uma pesquisa, um gráfico, alguém que fez um artigo sobre isso, que falou que 70% das mulheres que recaem têm problemas psiquiátricos. Ah, daí é uma relação. Aí a gente pode fazer esse tipo de link, tá? Isso a gente está explorando. Vai pensando aí, vai o Tico e o Teco funcionando, que você vai pensando num tema. Quer dizer, o tema já está definido, né? O título, tá? Você colocou ali, esse seria o tema. Acho que era uma pergunta. Era uma pergunta? Não sei. Ah, tá. Então, se for uma É pergunta. uma pergunta. Ah, tá É uma indo pergunta. bem. Eu tô sem tecla de De ponto de interrogação? Ah, eu interrogação. tô apanhando com esse teclado meu também aqui, mas tá tudo certo. O tema é o assunto de interesse. Como assim, prof? O tema é o que você falou lá no começo. Por que acontece mais recaída? Isso aqui é intrínseco, é pessoal. A pessoa que vai ler teu artigo não vai nem saber teu tema. É óbvio que ela vai pensar, né, no tema. Ela vai, por exemplo, supor. Se você está escrevendo sobre transtorno mental e dependência química, é óbvio que o seu interesse seja na área de saúde mental e dependência química. Então, o tema a gente não expõe no trabalho. O que vira o título do trabalho? O problema. Que a prof colocou aqui, ó. Pergunta, título propriamente dito. Então, esses que eu sugestionei, a dependendo do que você for pensando aí, alimentando essas mudanças, esse é o título do teu trabalho. É aquele que vai estar bem grandão lá no meio, assim, na capa de rosto.
tá? E na capa principal em cima. Esse vai ser o título do teu trabalho. E aí, pode falar, meu bem. Então, o título seria seria o tema, o título? Seria Isso. a recaída em mulheres adictas por problemas psiquiátricos. Esse é o título. Ó, eu vou dar um exemplo que eu usei na aula que eu estava dando exemplo ali, metodologia científica. Alguém pergunta para mim, ô Brenda, o que você quer fazer no teu trabalho? Do que você quer falar? Nessa pós aqui que a gente está fazendo. Aí eu falo, olha, eu trabalho muito com adolescente, que de fato eu trabalho, e eu percebo que eles estão muito ansiosos. Hoje a ansiedade está tensa. Então eu queria falar sobre isso. Então o meu tema vai ser a ansiedade dos adolescentes. Beleza. Mas se eu pegar um caderno, um Word para escrever isso aí, meu Deus do céu, o tanto de coisa que cabe dentro desse tema. É muito amplo. É relevante? Por que nesse tema eu não podia falar como os adolescentes lidam com a ansiedade no meu bairro? Porque não é relevante, gente, social. Claro, as pessoas da minha rua vão ficar felizes, vão, mas socialmente não vai ter relevância, é um artigo científico. Então eu quero falar da ansiedade na adolescência. E aí a pessoa me perguntaria, eu me perguntaria também. Nossa, mas é muita coisa para você escrever. Vai falar sobre o quê? Como nasce a ansiedade? Como eles lidam? O que você vai falar? Porque a ansiedade na adolescência é um tema amplo. E aí, você percebe que o tema é mais subjetivo? Tá aqui na minha cabeça. É uma conversa, é um informal. E aí você pergunta, ô prof, eu acho que esse tema aí é muito amplo. O que você quer falar mesmo? Qual é a pergunta que você quer responder? O problema é a pergunta. Aí eu vou te responder assim. Sabe o que eu quero falar, Márcia? Eu quero falar como a ansiedade impacta esses adolescentes na escola. Porque impacta, eu percebo que tem desempenho escolar ruim, tal. Essa é a pergunta. Eu posso colocar essa pergunta no título? Pode, mas não vai ficar muito bonito. Então, qual é o título que eu gerei? Que até o Maércio usou de exemplo. O impacto da ansiedade no desempenho escolar dos adolescentes. Eu peguei o meu problema, que era o que eu quero falar sobre, escorrer, e virei num título. Então, ele pode ser mais enxuto ou pode ser um título mais longo. Depende do que você quer abranger. Então, esse aqui seria o título. Esse é o título. O tema é o que você gosta de falar sobre. Aquele lá em cima lá que você colocou primeiro. Seu tema é que você colocou lá. Então, esse seria o título, não o tema, né? Porque tem uma diferença entre tema e título, pelo que eu estou vendo. Isso. O tema, ele não aparece na escrita. Eu jamais vou pegar o teu artigo e ver lá, tema. Não, isso não existe. O tema é o da onde surgiu, na sua cabecinha. Que ninguém vai saber de onde surgiu. Por quê? Às vezes você vai escrever sobre isso, por exemplo, porque o tema é interessante, porque você tem uma tia que tem problema psiquiátrico e recaiu. Eu não preciso saber disso. Quem está lendo não precisa. Mas ele precisa ter um problema para responder, né? Por isso que é uma pesquisa. E aí tem gente que me pergunta assim, ô prof, por que a gente não escreve um texto só? Um artigo bonitinho, assim, igual o Enem? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Por quê? Porque aqui o TCC, legalmente, ele é instituído assim, não só assim, mas geralmente, como trabalho de pesquisa, né? Científica. Então, você vai pesquisar, vai buscar dados, você não vai colocar o que você acha, o que você achou bonitinho, você vai pesquisar. Por isso que a prof falou, pesquisem algo que vocês gostam e que tenha base. Aí o que você faz? Definiu esse título aí. Escolheu. Tá em dúvida, joga lá na IA e pede para ela te ajudar a enxugar, se você quiser, o título. Beleza, definiu o título. Aí o que você faz? Igual a prof fez a aula passada. Se não assistiu, assista. Se assistiu, assista de novo. Abre o Google, coloca lá, Ctrl C, Ctrl V, cola o teu título lá e dá Enter. Se você achar base, pesquisa, reportagem, artigo sobre um tema parecido, não vai ser igual. Aí, beleza. Aí deu a pesquisa, não achou nada. Aí é um problema. Por quê? Pode falar. Eu escolhi esse tema porque lá onde eu estou atuando, eu tenho observado que as adictas que estão saindo, né, estão recebendo alta, que não têm problema psiquiátrico, elas demoram a recair mais.
As que têm problema psiquiátrico, como a maioria tem borderline, bipolaridade, e outro tipo de transtorno, essas é só sair que elas recaem. Entendi. Eu observando isso, estou tratando de uma, até hoje eu tive contato com ela pelo telefone, mas em vídeo, que está com esse problema, está tomando lítio, né, bipolar, e então ela tem, quando tem algum problema, ela fica com aquela fissura de usar a droga, né? Aí tem que tratar da questão psiquiátrica para que ela não venha usar a droga. Então, a maioria dos casos, assim, como esses exemplos que eu estou dando, é devido a um problema psiquiátrico que teve antes do uso da droga. Então, tá vendo? Isso tudo você vai apresentar onde você estiver desenvolvendo o trabalho, né? Mas o tema, ele é o que te gerou interesse. Ele não vai aparecer direto, explícito no trabalho. Ele vai aparecer, obviamente, no título, né? Ali, uma ideia que tem a ver com o tema, tá? Então, o tema, ele é mais subjetivo, o que a gente precisa definir, que você já está quase no caminho aí, já está caminhando bem, é o título desse trabalho. Porque sem o título, você não sabe nem por onde começar. E esse é a parte mais difícil, gente. Vocês vão ver. A parte mais difícil é definir essas coisinhas. Depois, aí vocês estão tranquilos. Eu já vou dar atenção ali pro chat que o Márcio colocou. Eu vou pedir para vocês estão aqui agora, vocês estão assistindo gravada, assistam, por favor, se não acharem, a prof. manda. A aula 4 de metodologia científica. Por quê? Lá vocês até cansam a prof. de ouvir falar. Eu ensino passo a passo, eu recapitulo. Como é que a gente pega um tema, um problema, aqui, ó, um objetivo geral, o que é cada coisa. Precisa estar assim lá no artigo de vocês? Vocês viram no modelo que a prof colocou objetivo específico, justificativo? Não tem. Isso aqui é base para vocês construírem o trabalho. Se essa base estiver sólida, vocês só começam a escrever. Agora, se vocês pegarem um papel com o título mais ou menos e começar a escrever, vocês vão se perder. Por quê? Vocês vão começar a falar de um tema, depois outro objetivo, uma pesquisa, uma fotinho. Quando vocês veem, gente, o trabalho de vocês fala de 10 coisas ao mesmo tempo. Aí vocês se perdem, se frustram, porque isso causa uma irritação, até química, e aí vocês não caminham. Aí tem que fazer tudo de novo. Então, assistam a aula 4 de metodologia científica. Isso vai dar uma luz para vocês estruturarem, tá? Deixa eu ver o que o Márcio colocou aqui. O tema é o que a prof tinha comentado, né? Qual é o impacto da ansiedade no desenvolvimento do jovem em idade escolar, tá? Márcio, eu só colocaria, deixa eu só ler aqui, terminar de ler, né? A ansiedade é tão comum ou mais presente do que a depressão na vida adolescente? Por quê? Tá. Cuidado com essa parte que você desenvolveu aqui, a ansiedade, ok, entendi. Que fala, né, por ser mais comum ou não. A depressão você pode citar por cima, tá? Cuidado para não caminhar para falar muito sobre ela. Lá naquele tópico, desenvolvimento, 2.1, você pode colocar assim, correlação entre ansiedade e depressão, assim, mas pode colocar. Mais curto, tá? Não vai começar a falar sobre depressão, senão você mistura muito tema aqui. Aí fica cansativo para você mesmo escrever. O uso de álcool e drogas aí, se você quiser falar do uso de álcool e drogas em relação a isso, você pode citar que esse é um dos problemas que a ansiedade, que é o foco, gera. Não quer dizer que ela sempre vai gerar, né? Todo mundo que é ansioso vai usar drogas e álcool? Óbvio que não. Mas há uma propensão, aí você tem que pesquisar para achar dados para basear isso cientificamente. Então, você pode citar muito sutilmente. Se você for usar esse tema, o impacto, eu vou tirar o qual para virar um título, tá? O impacto da ansiedade no desenvolvimento do jovem em idade escolar, tá? Desenvolvimento do jovem pode abranger físico, mental, essas duas amplitudes. Espiritual a gente não entra nesse mérito nesse momento. Então, o impacto da ansiedade no desenvolvimento do jovem em idade escolar. Então, estou falando se eu fosse ler esse título aqui, o que eu ia entender? Que você vai falar como a ansiedade impacta o desenvolvimento físico e mental dos jovens em idade escolar. Quem são os jovens em idade escolar? Aí nós temos um problema. Por quê? Jovem em idade escolar é relativo.
Porque hoje a gente tem o EJA, que justamente se chama Educação ou Ensino, nunca lembro a sigla, de Jovens e Adultos. Então, eu, Prof. Brenda, usaria adolescentes, porque legalmente é de 12 a 18 anos. Justamente o tempo em que biologicamente o desenvolvimento muda. Estou unindo uma coisa a outra, que você colocou desenvolvimento ali na palavra. Tá? Então, uma sugestão. Você quer deixar do jovem idade escolar? Ok, mas você vai ter que falar sobre o EJA também. Porque o jovem é relativo. Você pode considerar um menino de 15 anos jovem e eu posso considerar, como legalmente dá pra gente considerar, um de 23, 25 jovem também. Entende como fica muito amplo pra você escrever? Você quer escrever, não tem problema. Mas eu enxugaria um tiquinho. Ou eu colocaria do adolescente em idade escolar, ou o desenvolvimento escolar do adolescente, né, que é como ele se comporta na escola e como a ansiedade impacta isso, ou eu reduziria ali esse jovem, para não ter que falar de todos os jovens, porque senão fica muito cansativo para eu escrever. Coisa que eu faria, uma sugestão da prof, tá? Você pode pensar, eu quero falar sobre o uso de álcool e drogas. Então, que vocês perceberam no curso, em outros também, claro. A ansiedade tem uma correlação. Então, eu vou colocá-la no chat para ter uma ideia. Vamos lá. Chat, olha só. Me ajude num título para meu trabalho. Você percebe que você entrega o conteúdo para ele, você não pede tudo. Para meu trabalho de TCC, onde quero falar de uso e abuso de drogas e álcool. Vou usar esse exemplo, tá? Vocês podem melhorar depois. Onde quero falar de uso e abuso de drogas e álcool? Por conta da ansiedade nos adolescentes. Olha lá. Vamos ver o que ela vai me dizer. Ela deu um monte aqui, tá, gente? Vou citar um aqui só. Olha lá. O uso e abuso de drogas e álcool como reflexo da ansiedade no adolescente, ou na vida adolescência, ou na adolescência. Quando eu leio esse título, eu entenderia que o Maércio estaria falando do como a ansiedade leva o adolescente a consumir e abusar, né, uso e abuso de drogas e álcool. Então, eu dou uma enxugada. Vocês percebem que vocês podem usar o ChatGPT, Gemini, Black Box, do jeito que vocês quiserem, exceto sem fazer o trabalho por vocês, que aí não tem condições mesmo, tá? Então, é uma sugestão. A prof vai encerrar a aula daqui uns minutinhos, mas eu vou passar alguns passos aqui. Enquanto isso, Márcio, gostaria que você digitasse ou até falasse, se você preferir, em que você está pensando, se você quer fazer. Assim como eu ajudei a Márcia, eu vou te ajudar. Quer falar sobre ansiedade? Quer falar sobre a relação de ansiedade com o uso e abuso de drogas? Quer falar só sobre ansiedade? O que você quer falar para eu te ajudar? Eu quero amarrar a ansiedade com o uso de drogas, que é o tema de tudo, o estudo nosso, né? Que é até dependência e educação, como é que é? Psicoeducação. Psicoeducação. Beleza, então. Então, você quer unir os dois conteúdos. Ótimo. Uma coisinha com a outra aí. Tá. Então, olha só, vou Agora compartilhar. Ô, seu microfone está desligado. Eu não estou nem te vendo, nem te ouvindo. Agora estou. Então, entendeu que eu quero amarrar os dois aí, a ansiedade. Agora, a ansiedade é provocada pelo uso de alguma substância ou é o uso de substância que provoca ansiedade? Ah, entendi. Tá, então a relação é mais ampla. Eu acho que a gente pode usar a palavra, inclusive, relação no título para quê? Vou elaborar aqui um exemplo no chat para a gente ver. Não, isso Mas aí é curiosidade minha, que a senhora você quer que a falou. prof te dê uma aula aqui? Aqui eu não posso te responder. Aula de TCC, você quer que eu fale de neuro e de psicanálise? Não. A ansiedade pode gerar compulsão
que pode gerar um vício, que pode ser ou não de abuso e uso de drogas. Tem gente que gera vícios em outras questões por conta da ansiedade, de não saber gerenciar. Tanto que na clínica a gente fala que o problema não é ter ansiedade, o problema é ser controlado por ela. E isso é em qualquer aspecto. A gente pode estar falando com pessoa que não tem um vício de nada aqui, mas tem ansiedade, inclusive crises que são horrendas, né? São muito ruins de ter. A pessoa já passou do limite. A ansiedade está controlando a vida dela. E aí o negócio está fora de controle. Passou todos os limites. Então, a ansiedade, sim, pode gerar um uso e abuso de substâncias psicoativas e ou outros vícios e compulsões, mas o uso também pode gerar. Arrisco a dizer, vocês podem xingar, prof, depois não tem problema. Vocês podem desconcordar é ótimo, né? Não concordar, mas geralmente, o adolescente, eu atendo adolescentes, então eu estou falando do meu público, né, que eu estou acostumada a lidar. Ali, início da fase adulta, então 16, 18 anos. Geralmente, os adolescentes que usam e abusam de substâncias e outros vícios são ansiosos. Tem ansiedade, inclusive, diagnosticada, tá? É muito raro ver um adolescente controlado em relação à sua ansiedade, né? Porque ansiedade todo mundo tem, fica ansioso por um dia especial, coisa toda, né? Mas é muito difícil ver alguém que tem essa ansiedade controlada, exceto se for o extremo, né? Que é a depressão, em tese. Mas é muito difícil você ver um adolescente com essa parte controlada e usar ou abusar de substâncias. Porque é como se fosse uma descarga de impulso, que a gente chama. A gente tem, em nós, todos temos, pulsão de vida e pulsão de morte. Todos temos. Ai, eu não tenho pulsão de morte. Todos temos. É psíquica, né? E cientificamente comprovado, com exames, inclusive, ressonâncias, que dá pra gente ver no cérebro. Pulsão de vida é aquela fase da vida que a gente tá bem, a gente tá legal. Quer dizer que a gente nunca vai ficar triste? Claro que não. Acontece um negócio, a gente fica triste. Mas é aquele dia que a gente tá, aquela fase que a gente tá boa. E a pulsão de morte é o oposto. É um luto que a gente passa, é uma fase que a gente já não tá tão bem assim. Prof, o que isso tem a ver com impulso? Geralmente, o impulso ele é controlado pela pulsão de vida ou pela pulsão de morte. Então, agora você pisou aqui no hiperfoco meu querido? Acho que você não devia ter falado isso, senão a gente vai embora aqui e vamos embora. Mas deixa eu voltar aqui no seu tema para a gente aplicar. Vou usar o chat que deu exemplos aqui. Olha lá. Eu pedi vários temas. Aí você pode falar do uso e abuso que gera ansiedade ou vice-versa, que é uma curiosidade tua, inclusive, né? Aí você usa a relação lá no título para ter esses duas vertentes. Ou, por exemplo, aqui, vamos ver um exemplo aqui. Aqui, ó. Esse é bom, hein? Esse trabalho aqui é bom de a gente ler. Eu gostaria de ler um artigo desse. A ansiedade como gatilho para o consumo de álcool e drogas na adolescência. Esse aqui é um tema. Olha, eu não pesquisei, mas acho que se der um Google nisso aqui, você vai achar muito material bom. Porque é um tema atual, né? É um tema recorrente. Infelizmente, é um tema que tem atingido muitas famílias em geral hoje em dia. Então, isso aqui acaba acontecendo e é um tema que provavelmente você vai conseguir discorrer bem sobre isso. Aí, deixa eu ver o que mais aqui. Vamos ver um que tem uma outra. Aqui, ó, entrando no campo, colocando um pezinho no tema da Márcia lá. Um pezinho. A influência dos transtornos ansiosos. Lembrando que não é todo mundo que fala assim, eu sou muito ansioso. É a ansiedade, gente. Não é bem assim. Para a pessoa ter um diagnóstico de ansiedade, a TAG, por exemplo, que é transtorno de ansiedade generalizada, é muito tenso. É ruim, é dolorido, é sofrido, carrega muito peso porque não é fácil. Hoje a pessoa fala assim, tô ansioso. Tive uma crise de ansiedade. Não é assim. Só quem teve crise de ansiedade sabe que, e obviamente quem estuda isso, fisicamente o que ela faz com o teu corpo. A sensação é de estar tendo um infarto, literalmente. Então, o negócio é muito sério. A gente acha que a ansiedade é só bonitinho e moda escrever, até a gente perceber. Então, aqui é a influência dos transtornos ansiosos, no uso abusivo de álcool e drogas. Então, ele vai falar como essas pessoas que já usam, esses adolescentes, jovens,
que já usam, e abusam, no caso, né, do uso ali da substância, como o transtorno de ansiedade piora esse quadro. Então, aqui já é um campo um pouquinho diverso. Sugestões, gente. Não gostei de nenhum desses. Entra lá no chat, fala o que você quer e fala, me dê 30 temas, 40 temas, 50 temas. Algum você vai começar a se alinhar. Por quê? Só de bater o olho aqui a gente já vê o que a gente não quer falar. Um que não interessa tanto. E é assim que a gente vai definir. Vocês só vão conseguir, como o prof falou para a Márcia ali, claro, para todo mundo junto, estruturar um trabalho muito bem feito, a parte difícil é essa aqui. Por isso que a prof está dando abertura para vocês falarem, perguntarem, mandar mensagem se precisar. Porque a parte difícil é essa. A parte difícil realmente é essa. O resto de escorrer, quando você tem o trabalho ali, o gosto, o negócio que você gosta de ler e falar, aí você tá tranquilo. Só para fechar, galera, esse aqui é um material que eu copiei, é um print, lá da aula 4 de metodologia científica. Prof, eu não achei, me manda os slides. Manda a mensagem que a prof manda, sem problema nenhum. Só preciso baixar eles aqui, que eu não salvei, o slide, mas eu tenho ele online, então eu posso baixar. Lá eu pego o tema, aí vira um problema, objetivo, tudo isso aqui. Tudo isso aqui tem que estar assim, copiado e colado em ordem lá no trabalho? Não. Lá não tem trabalho, não tem parte lá para vocês colocarem objetivo, justificativa, sim, um por um. Onde você vai citar os objetivos? No resumo. O prof explicou a aula passada. No resumo é onde a gente fala para que a gente está pesquisando. Você vai colocar assim, objetivo, 2 pontos, igual tá aqui? Claro que não, né, gente? É um texto. Então, neste trabalho, o objetivo do discente, aluno, é tá. A justificativa plausível para esse tema é por que você quer estudar esse tema? Por que é relevante? Por exemplo, a Márcia já tem uma justificativa prática, porque ela vê no dia a dia a recaída das moças lá que, né, que tem alguma questão psiquiátrica. Então, justificativa prática ali, gente. Então, isso aqui a gente constrói em forma de texto. Agora vocês entendem porque a prof pegou tanto no pé de vocês em metodologia científica? Toda aula voltando isso aqui, chato pra caramba, é chato mesmo. Por isso que a prof está tentando suavizar, né? Então, isso aqui é para resumir para vocês. Tá lá na aula 4, vocês veem lá. Isso aqui também tá lá, tá? Para a gente conseguir fazer um texto bonito, caprichado no TCC. Não tenham medo de começar a escrever. Escreve, apaga, não tem problema. O problema é deixar, primeiro, para a última hora. Tem que entregar, gente, dia 10 de julho. Vocês não me vão começar esse trabalho dia 1º de julho. Porque é impressionante, é igual impressora. Já viu impressora quando você está com pressa? Ela não funciona mais de jeito nenhum. Impressionante. Então, não vão deixar em cima da hora. Porque ninguém sabe lidar com pressão. Não vai sair. Não vai sair. Só se você tomar remedinho e fazer terapia, aí talvez saia alguma coisinha, talvez. Mas não deixe para Mas última hora. pode ser para semana que vem já, né? Pode, tranquilo. O prazo é 10 de julho. Eu tenho que até gerar o link lá para vocês. Mas eu vou dar aula quarta, né? A aula final, gravada. E aí eu libero o link para vocês, tá? Para enviar, se quiser. Beleza, fiquem tranquilos. Vão escrevendo. Só definam, pelo amor de Deus e por vocês mesmos, esse tema bem bonitinho. Assistam a aula 4. Assistem 2.0 lá, se precisar. De metodologia científica. Que tá isso aqui passo a passo lá. Eu só coloquei um print para a gente lembrar. Tá? Acho que por hoje é isso. Bom, desenvolvimento é o que a gente vai escrever mesmo, né? É o material do trabalho. Considerações finais é aquelas conclusões. Dica de formatação, então, a prova vai dar quarta-feira na aula, tá? Como a prof disse, a Márcia até perdeu o comecinho. Tem um material bem denso para quarta-feira. Não é que é denso, é que é muita coisa, técnica, né? Formatação. Então, já abram um arquivo. Eu vou mandar um modelo para vocês hoje. Já abra um arquivo, já começa a colocar teu nome ali, para você. A prof vai entregar isso aqui praticamente pronto. Está praticamente formatado. Prof, você mandou aqui, eu não sei abrir aqui no meu computador. Me manda uma mensagem. Vocês têm meu WhatsApp. Pode ser que eu não responda na hora, né? Mas eu respondo. Não se preocupem com isso. Pode falar, querido. Assim fica mais fácil. Tá tudo fresco na cabeça ainda, né? Exato. Igual eu fui levando, eu entregava o trabalho da aula quase que no dia.
Exato, porque aí você está lembrando da prof martelando na sua cabeça, né? Aí quando demora, a gente esquece, é normal, tem tanta coisa para fazer, né? Então, é isso, galera. Eu vou mandar agora, para não esquecer, já o modelo em PDF, pra vocês darem uma olhadinha, e o modelo editável. Como a prof sugestionou, salvem um modelo que vocês vão editar. Coloca lá, estou escrevendo, salva ele lá. Salva o modelo, pronto, sem edição nenhuma. Porque depois vocês conseguem usar e comparar, e, né? Formatar do jeito que vocês preferirem. Tá Salva bom? 2, 3 vezes. Salva uma e depois. Salva, porque problema não vai ter. Qualquer coisa exclui depois, se não for usar. É. Problema vocês não vão ter com isso, tá bom? Bom E, descanso. professora, passa esse passo a passo aí também. Vou passar esse material que eu vou salvar agora. Como eu disse, eu não tenho ele salvo, que eu dou aula online aqui, né? Mas eu salvo o PDF dele e encaminho para vocês. E assistam a aula 4 de metodologia científica, que vai dar uma luz para vocês montarem a estrutura, tá bom? E aí vão fazendo assim. Qualquer coisa, chame a prof lá no WhatsApp. Boa semana para vocês, meus queridos. E assistam a aula de quarta-feira, hein? Não vou esquecer. Senão não sabe formatar e não sabe por quê. Tá bom? Um beijo para vocês, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.